Samuel, ele teve uma vida certamente acima da média dos homens do seu dia. Certamente Samuel, ele foi uma pessoa extraordinária. Samuel é um dos meus personagens bíblicos nas Escrituras Sagradas. O Samuel, ele foi muito importante para o povo de Israel, meus irmãos. Você que conhece a história da Bíblia, você que conhece a história de Israel, você sabe o quão importante Samuel foi para o povo de Israel. No final do período dos juízes, Samuel, ele foi o último juiz. Ele foi um grande, o mais importante líder espiritual para Israel nos seus dias. O Samuel, ele cumpriu um triplo ofício. Ele foi um juiz, ele foi um profeta, ele foi também um sacerdote. Ele foi o último juiz em Israel. Ele passou o bastão para o primeiro rei da liderança do povo de Deus, que foi o Saul, e depois ele ungiu também a Davi como rei de Israel. E mesmo após a monarquia ter sido estabelecida, o Samuel, ele era uma pessoa tão extraordinária, mas tão extraordinária, que ele continuou sendo o líder espiritual do povo de Deus. Samuel é uma pessoa que, quando olhamos para a vida dele, nós nos inspiramos, nós aprendemos com Deus, com a vida de Samuel. Uma palavra que resume a vida de Samuel é integridade. Se eu perguntasse para você, qual palavra resume a sua vida? Escolha aí uma palavra que você acha que representa a sua vida, a história da sua vida, ou uma frase que representa você. Uma frase que representa Samuel é a palavra integridade. Samuel era um homem íntegro em toda a sua maneira de viver. Samuel era um homem íntegro, tanto moralmente quanto espiritualmente. Meus irmãos, se quisermos viver uma vida acima da média, se quisermos construir uma vida extraordinária, nós não podemos ter uma vida extraordinária sem integridade moral, sem integridade espiritual. Quem deseja construir uma vida extraordinária, quem deseja trabalhar para Deus, quem deseja servir a Deus e as pessoas, quem deseja liderar alguma coisa no reino de Deus, precisa viver em integridade, precisa ser uma pessoa íntegra. Aliás, a Bíblia fala muito sobre integridade. O apóstolo Paulo, escrevendo para os pastores, ele diz que o pastor da igreja deve ser alguém irrepreensível. Veja bem, não alguém perfeito, mas alguém irrepreensível. O mesmo Paulo também, escrevendo a respeito dos obreiros e das obreiras na casa de Deus, ele diz que os obreiros e obreiras devem ser respeitáveis, pessoas de uma só palavra, fiéis em tudo. O que Paulo está dizendo a respeito de pastores e obreiros? Ele está falando de uma vida íntegra. Integridade na conduta, integridade na palavra, integridade nos relacionamentos. E o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 10, quando ele enviou os 12 para a obra da evangelização, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando vocês entrarem numa cidade, vocês vão ficar somente numa casa, e vocês vão ficar naquela casa ali o tempo todo que vocês ficarem naquela cidade. E quando vocês forem embora, vocês saem dali e não fiquem na casa mais de ninguém. É numa casa só que vocês vão ficar. E por que Jesus falou isso? Para que os discípulos não passassem uma má impressão de estarem se aproveitando das pessoas. O que Jesus estava preocupado? Ele estava preocupado com a integridade dos seus discípulos. Então, Deus, Ele quer que nós também nos preocupemos com a nossa integridade. Se quisermos ser pessoas extraordinárias, se quisermos ser pessoas acima da média, eu acredito que se você está aqui nessa noite, porque é isso que você veio buscar, é isso que você veio aprender, então nós temos que construir uma vida íntegra. A vida de Samuel enquadra-se perfeitamente nessas ordens dadas por Jesus, dadas por Paulo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Lá no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1, eu vou pedir para que você
mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Você abre aí em 1 Samuel 12 e fique aberto aí. Tá bom? Muito bem. Olha só o que o Samuel, ele vai dizer no versículo 2. Mas antes de a gente ler, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aí. 1 Samuel capítulo 12, o povo já tinha pedido um rei para Deus. Samuel ficou muito chateado com isso, porque Israel era uma teocracia, ou seja, era uma nação governada pelas leis de Deus, por meio de um representante seu, que até o Samuel era um juiz que cumpria esse papel. Começou com Moisés, passou por Josué, e aí vieram os juízes, e o último juiz, o Samuel. Mas o povo de Israel quis ser como as outras nações. Eles queriam um rei, né? Eles queriam pagar imposto para rei, eles queriam ser vassalos do rei, eles queriam dar as filhas deles para os reis, né? Então, vocês querem um rei, então toma o rei. E Deus então consentiu que eles tivessem um rei. E aquilo deixou o coração do Samuel bastante chateado. E Deus confortou o coração de Samuel. E aqui, o Samuel, ele juntou todo o povo de Israel para dar uma palavra muito importante para eles. É como se ele estivesse passando, vamos dizer assim, passando a sua função de líder espiritual a limpo diante do povo. E ele diz assim no versículo 2: o meu procedimento esteve diante de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Por que o Samuel está falando isso, gente? Porque você conhece a história de Samuel. Samuel é filho da Ana, esposa do Eucana, que não é uma dupla sertaneja, Ana e Eucana. E a Ana, você sabe que era uma mulher estéril. E ela orou demais, ela orou muito para que Deus desse um filho para ela. E Deus atendeu a oração de Ana. E Ana fez um voto para Deus: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. E ela cumpriu o seu voto. Quando Samuel ele desmamou, acredito que Samuel deveria ter uns 4, 5 anos de idade, ela levou Samuel ao templo. E o Samuel ele foi criado desde a sua meninice, uns 4, 5 anos, pelo sumo sacerdote Eli. Ele foi criado dentro da casa de Deus, dentro do templo do Senhor. Então por isso que ele diz que desde a minha mocidade até o dia de hoje, o meu procedimento, a minha vida esteve diante de vocês. O que o Samuel está dizendo, gente? Ele está dizendo: olha, vocês conhecem a história da minha vida. Vocês conhecem a história da minha vida. O Samuel ele vai contar um pouco da história dele para o povo de Israel. Vai relembrar o povo de Israel. Então nesse momento, o Espírito Santo faz a gente perguntar o seguinte para a gente mesmo: que história da sua vida você está escrevendo? Que história da sua vida você está escrevendo? Imagine você no seu aniversário de 90 anos. Imagine você no seu aniversário de 90 anos. Quem vai estar no seu aniversário de 90 anos? Estará lá os seus filhos, os seus netos, quem sabe a pessoa com quem você se casou, não é? E vai estar aquele monte de gente. E que história você vai contar da sua história? Será que a gente vai poder dizer, como Samuel está fazendo com o povo de Israel aqui: a minha vida, o meu procedimento esteve diante de vocês desde a minha mocidade. Vocês conhecem a minha vida, vocês conhecem a minha história. Você sabe o que nós aprendemos com Samuel aqui, irmãos? Que a integridade, e é disso que ele está falando, a palavra integridade não aparece aqui no versículo 2, mas ela está muito bem clara aqui nas entrelinhas, quando ele diz: a minha vida esteve diante de vocês desde quando eu era menino. Ele está falando da integridade dele, da maneira como ele viveu diante do povo, diante de Deus. E o que nós aprendemos aqui com Samuel é que a integridade moral, a integridade espiritual, uma vida íntegra, ela não nasce de um dia para o outro. A integridade é algo que vai sendo construída ao longo da vida, passo a passo, ano após ano,
ao longo da nossa existência. Eu acho muito interessante, irmãos. Às vezes eu vejo alguns meninos que se convertem, né? E aí começam a estudar teologia, começam a estudar um pouco mais a Bíblia, né? Começa a ir em reunião de oração. Isso é bom, né? O problema é que eles começam a se julgar mais sábios do que os seus mestres. Começam a se julgar mais sábios do que aqueles que os ensinaram. Eu falo isso, gente, porque eu já fui menino. Eu me converti com 17 anos. Com 19 anos eu fui para o seminário estudar teologia. Eu era um desses que achava que sabia alguma coisa e ficava julgando os meus mestres, não é? E a gente acha que já sabe tudo, com 1 ano de conversão, 2 anos de conversão, porque lemos lá um livro sobre a reforma, já achamos que sabemos tudo de teologia, sobre Deus, e julgamos os nossos líderes, que estão há tantos anos na estrada com Deus. E integridade é algo que vai sendo construído ao longo da vida. Vejamos a construção da integridade da vida de Samuel. Agora eu vou pedir para você lá para o capítulo 2. Mas se você puder, se você tiver um marca-texto aí, você deixa marcado o capítulo 12, que nós vamos voltar aí para o capítulo 12, tá bom? Nós vamos ler 3 versículos do capítulo 2. A gente vai voltar lá na época em que o Samuel ainda era menino. Olha só, em que ele já estava no templo sendo criado pelo sumo sacerdote Eli. Diz assim o versículo 18: Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Agora o versículo 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. E agora o versículo 26. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Agora vira a página e vai para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19 em diante. Olha só. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Você consegue descobrir aqui qual é a palavra-chave dessas 4 passagens que nós compartilhamos aqui? A palavra-chave aqui é crescer. A palavra-chave aqui é crescer. Olha só o que dizem os textos que nós acabamos de ler. Que Samuel crescia no serviço de Deus. O menino Samuel continuava a crescer. Samuel cresceu. Veja que o Samuel, gente, ele não saiu da barriga da Ana já só profetizando. Ele já não saiu da barriga da Ana andando, caminhando, comendo sozinho. Ele teve que se desenvolver. Ele teve que ser ensinado. Ele teve que ser educado. Ele teve que aprender. Ele teve que crescer. A integridade dele, do Samuel, foi algo que ele foi construindo ao longo da vida. A Bíblia diz que desde o começo da sua mocidade, o povo de Israel começou a observar que ele de fato era um homem de Deus. Porque ele falava aquilo que Deus mandava, e aquilo que Deus mandava ele falava, e aquilo que Deus falava se cumpria, porque o que Deus fala se cumpre. Então desde a sua mocidade, ele foi reconhecido como um homem íntegro. E ele foi construindo isso. Você não olha na vida de Samuel e você não consegue colocar na biografia dele uma mancha.
algo grave na vida dele. A integridade é algo que é construído. E a construção da integridade começa com a vida com Deus. A integridade começa com a intimidade com Deus, com uma vida de obediência a Deus. A integridade também inclui a maneira como nos relacionamos com as pessoas, como nos relacionamos com os outros. A integridade engloba o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as outras pessoas. A integridade de Samuel, ela foi sendo construída ao longo da vida dele. E essa integridade era caracterizada pela sua obediência a Deus, aos mandamentos do Senhor. A obediência aos mandamentos do Senhor era o fundamento da sua integridade. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obedecer a Deus é o princípio da sabedoria. Ao final da sua vida, no momento em que ele está passando por uma transição no seu ministério, o Samuel, ele tinha uma história para contar. Ele tinha uma história para contar. Uma história bonita. Certamente não uma história perfeita, porque o único homem perfeito que viveu aqui foi Jesus. Mas ele tinha uma história bonita para contar. Ele tinha uma história de integridade para contar. Então ele pôde dizer aos plenos pulmões para o povo de Israel: a minha vida está diante de vocês. Que história você está escrevendo da sua vida? O que as pessoas que convivem com você têm a dizer a respeito da sua integridade? As pessoas que convivem comigo, o que elas têm a dizer a respeito da minha integridade? O que as pessoas que conviviam com Samuel tinham a dizer sobre a integridade dele? O que as pessoas que andavam com ele, que o conheciam desde a sua mocidade, tinham a dizer sobre a integridade dele? É isso que a gente vai ver aqui no versículo 3 agora. Volta lá para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Diz assim, ó. O Samuel disse assim: aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O que Samuel está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que a sua integridade era uma integridade acima de qualquer suspeita. Ele pôde falar daquele jeito, por quê? Porque ele sabia que ninguém poderia acusá-lo de nada. Ninguém poderia acusá-lo de não ter agido com justiça, com honestidade, com lealdade, com fidelidade. Olha as perguntas que ele faz aqui, ó. De quem tomei o boi? A quem defraudei? Das mãos de quem aceitei suborno para com ele, para encobrir com ele os meus olhos? Gente, é de líderes assim que o nosso Brasil está precisando, que a nossa nação está precisando. É difícil de encontrar, hein? A Lava Jato está aí para provar que a política está toda ela contaminada e não sobrou para ninguém. E é desse tipo de gente que nós precisamos. De quem tomei o boi? A quem defraudei? Das mãos de quem aceitei suborno? Honestidade, lealdade, fidelidade. Ele perguntou também: de quem tomei o jumento? A quem oprimi? Quem foi que eu persegui? Sabe o que Samuel está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que ele não abusou da autoridade que ele tinha. Você lembra do rei Acabe, o rei ímpio? Que ele queria lá um pedaço de terra de um israelita. O cara não quis dar para ele, ele ficou todo deprimido, chegou em casa lá triste, choramingando. Jezabel, a mulher dele, falou: o que é isso? Você é o rei de Israel. A mulher foi lá, mandou matar o cara e deu o terreno lá, a terra para o marido, o rei chorão, banana.
Gente, abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Se você é um pai, você é uma mãe, você é uma autoridade diante dos seus filhos. Mas olha o que a Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Quando que pai e mãe irritam o filho? Quando abusa da autoridade que Deus deu. Se você é um líder de ministério, se você é um pastor, se você é um líder de casal, se você é um obreiro, você é uma autoridade na casa de Deus. E você não pode abusar da autoridade que está sobre você. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho realmente pavor, calafrios mesmo, só de pensar que eu estou usando da minha autoridade para abusar de alguém, usando da autoridade que Deus me deu para me aproveitar de alguém. Esse não é o meu estilo de liderança, não faz parte da minha personalidade, da minha consciência. Jamais serei um líder assim. A quem eu oprimi, a quem eu persegui. Deus, Ele quer que nós sejamos líderes justos, íntegros. A integridade de Samuel foi confirmada pelo testemunho de Deus e das pessoas. Veja aí os versículos 4 e 5. O povo respondeu, ele não fez um monte de pergunta? Samuel, ele fez um monte de pergunta, não fez? Aí o povo vai responder. Olha o que o povo respondeu: o Senhor não nos enganou, o Senhor não nos perseguiu. Samuel, você não tomou nada de ninguém. Aí o Samuel disse: o Senhor é testemunha, e o seu ungido, o ungido aqui é o rei Saul que eles tinham ungido, é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Gente, uma coisa é a gente falar da gente, né? Uma coisa é a gente falar da gente. Uma coisa é a gente falar bem da gente. A gente falar bem da gente, tudo bem, isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas o que as pessoas têm a falar da gente, né? Se todas as pessoas que te conhecessem fossem reunidas na sua frente e você fizesse essas perguntas que o Samuel aqui fez, o que as pessoas diriam a seu respeito? O que as pessoas diriam a meu respeito? Ao nosso respeito? Samuel possuía uma inocência acima de qualquer suspeita. Versículo 5, olha o que ele diz: nada tendes achado nas minhas mãos. Honestidade, integridade, transparência, verdade. Irmãos, se quisermos construir uma vida acima da média, se quisermos ser líderes acima da média, se quisermos ser pessoas extraordinárias, obreiros e obreiras extraordinários, nós precisamos ser íntegros. Precisamos ser íntegros nas palavras que proferimos. Nas palavras que proferimos. Sabe quando a gente promete uma coisa e não faz? Aí não há integridade. Isso às vezes acontece em casa. Você promete uma coisa para o seu filho e você não cumpre. Integridade, ela tem que começar em casa. Integridade. Você prometeu alguma coisa, cumpra. Não deu para cumprir, dê satisfação. Integridade. Integridade nas finanças, na maneira como você conduz a sua vida financeira, o seu dinheiro, como mordomo de Deus, como um administrador de tudo que Deus Ele empresta para você, porque a Bíblia diz que tudo é dele, não é só os 10% que você dá para Ele não, de dízimo, os outros 90% também é dele, mas Ele dá para você administrar. Integridade nas finanças, no trato com o dinheiro, integridade na posse do que pertence aos outros. Olha o que Samuel falou aqui, ó. De quem eu tomei o jumento? De quem eu tomei o boi? Sabe aquele CD que você pegou emprestado, não devolveu? Na época do CD, hein? Sabe aquela fita cassete que você pegou emprestado, não devolveu até hoje? Nem existe mais videocassete. Aquele livro que você pegou emprestado, não devolveu,
Ou aquela grana que você pegou emprestado e não pagou. Se você não pôde pagar, se você perdeu o livro, se o CD caiu na piscina ou na privada, você tem que dar satisfação para a pessoa. E integridade. Integridade. Até porque você não sabe, às vezes, muito bem quem que é a outra pessoa, independente de quem seja, você tem que ser íntegro. Às vezes você pensa que o outro não está fazendo falta, de repente está causando mal no coração do outro. Teve uma vez que uma pessoa, ela ficou chateada com outro irmão, porque o outro irmão pediu emprestado R$5 e o irmão não pagou, e a pessoa ficou perturbada por causa de R$5. Aí você tem dois perturbados, o que não paga e o que não recebe. Então, integridade no que pertence aos outros. Você pediu um carro emprestado, devolva o carro, o tanque cheio, lavado. Olha que bênção, né? Integridade no relacionamento com as pessoas, integridade nas amizades, integridade na sua rede social. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você fala. Outro dia, por um acaso, olhando lá no meu Instagram, eu descobri lá um desses caras aí que são crentes e fazem comédia no Instagram, na rede social. E aí ele estava lá pagando uma conta com os amigos, e eu entendi que eram todos crentes, né? E na hora de passar o cartão, eles começaram a fazer essa brincadeira. A brincadeira é exatamente assim: vamos orar aqui agora para Deus abençoar. Jesus abençoa, o sangue de Jesus tem poder, vamos lá, abençoa, Senhor, abençoa. E começavam a falar, imitar língua estranha. E sabe o que acontece, irmãos? A gente vê esse tipo de coisa, a gente acha engraçado. Sabe por quê? Porque são irmãos nossos que estão fazendo. Mas sabe qual é a grande tragédia disso? Se fosse um monte de incrédulo fazendo isso, a gente não acharia graça. Se fosse um monte de incrédulo fazendo isso, um bando de incrédulos, uma roda de incrédulos, nós falaríamos assim: ah lá, é o que o Salmo 1 diz, aí está a roda dos escarnecedores, aí o conselho dos ímpios aí, ó, tomando das coisas sagradas, como Nabucodonosor fez. Ah, então o incrédulo não pode tomar das coisas sagradas e fazer piada com elas, e nós podemos. Então nós estamos autorizados a brincar com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, porque nós somos filhos do Pai. Então nos está autorizado brincar com as coisas santas, com as coisas sagradas do Senhor. E essa turma está arrebanhando um monte de gente, né? Está arrebanhando e fazendo a cabeça dos nossos jovens. Uma tragédia. Integridade na vida familiar, integridade no relacionamento com Deus, integridade. Integridade. Ao final da sua vida, o Samuel, ele pôde dizer para o povo de Israel: a minha vida está diante de vocês desde a minha mocidade. Não roubei ninguém, não lesei ninguém, não subornei, não usei da minha autoridade para benefício próprio. Fui fiel a Deus, fui fiel à minha missão, fui fiel à minha vocação, fui fiel ao chamado que Deus me fez. Vocês têm conhecido a minha vida. Em outras palavras, o Samuel estava dizendo: eu estou deixando um legado para o povo de Israel. E quando eu falo de legado, eu não estou falando de posses, eu não estou falando de bens, eu não estou falando de patrimônio, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de herança. Quando eu falo de legado, eu estou falando da marca que você vai deixar na vida das pessoas. Quando eu falo de legado, eu falo daquilo pelo qual nós seremos lembrados pelas pessoas, aquilo que ficará na memória delas.
Qual será o nosso legado quando partirmos daqui? Qual será o nosso legado? Qual será o seu legado? Qual o legado que você está construindo? Um dia, Samuel morreu. Um dia, Samuel morreu. E quando ele morreu, a reação do povo de Israel denota o que a vida deles significou para aquela gente, para aquelas pessoas. Você sabe que nós já fomos em muitos velórios, nós pastores. Eu já fui em velório em que tinha lá 2, 3 pessoas do lado do caixão e nem uma coroa de flor. E aí você fica pensando, onde estão os amigos dessa pessoa? Onde estão os parentes dessa pessoa? Onde estão as pessoas que amam essa pessoa? O que essa pessoa construiu ao longo da vida para que no dia da sua morte aparecesse 2 ou 3 pessoas e de repente essas pessoas estavam lá, talvez nem quisessem estar lá, estavam lá porque foram obrigados a estar lá para cumprir lá os trâmites do enterro, do cemitério. Mas olha o que aconteceu no dia em que Samuel morreu. Vai lá para o capítulo 25, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Achou aí? 1 Samuel 25, 1. Olha só. Diz o texto que Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Todos os israelitas das 12 tribos de Israel, milhares de pessoas se juntaram e choraram a morte daquele homem que deixou uma história, que escreveu uma história, que deixou um legado de amor a Deus, de devoção a Deus, de fidelidade ao Senhor, de obediência aos seus mandamentos, de obediência irrestrita aos mandamentos do Senhor, de zelo em fazer a obra de Deus. Lembre-se das vezes em que Samuel, ele entrava em atrito com Saul, porque Saul era um homem relaxado com as coisas de Deus. Saul se tornou ímpio, ele não obedecia a Deus. O Saul fazia as coisas conforme o rei Saul, conforme as conveniências dele, não conforme a vontade de Deus. E quando isso acontecia, Samuel era um homem duro, rígido. Não era duro, ele era correto, na verdade. Ele tentava mostrar para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar. Como no episódio dos Amalequitas, em que o Saul não matou os animais dos Amalequitas, conforme foi ordenado por Deus, e ele deu a desculpa porque o Saul era o campeão nacional das desculpas em Israel. Eu preservei os animais para sacrificar ao Senhor, como nós muitas vezes fazemos, né? A gente pega as nossas desobediências e a gente tenta dar uma justificativa espiritual para elas, uma justificativa espiritual para o nosso pecado. E aí o Samuel disse para o Saul: hoje o teu reino foi tirado pelo Senhor. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Samuel foi lembrado, ele foi chorado, ele foi lamentado, ele foi enlutado pela sua vida íntegra, dedicada a Deus e ao povo do Senhor. Certamente, aqueles dias de luto em Israel, muito se falou sobre Samuel. Certamente as pessoas falavam e se lembravam dos seus grandes feitos, das coisas que ele fez, de como ele passava revista espiritual em todo o povo de Israel. Que história vão contar da nossa história? Que história
vão contar da nossa história. Eu comecei esta mensagem fazendo a seguinte pergunta: que história você está escrevendo da sua história? E eu termino com essa outra pergunta: que história vão contar da nossa história? Você já deve ter ouvido falar do Alfred Nobel. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar do Alfred Nobel? O Alfred Nobel, ele foi um químico que foi o inventor da dinamite e outros explosivos poderosos. E o Alfred Nobel, ele ficou muito rico, ficou riquíssimo. Por quê? Porque as nações do mundo inteiro compraram a sua ideia, compraram as suas invenções e mandavam ver nas guerras, né? Aí aconteceu um belo dia que o irmão do Alfred Nobel morreu. E um certo jornal da Europa achou que era o Alfred que tinha morrido e noticiaram a morte dele. Só que quando o jornal noticiou a morte por engano do Alfred Nobel, ele foi descrito como um homem que enriqueceu às custas da morte de milhares e milhares de pessoas. Imagine se você, no lugar do Alfred Nobel, abrindo o jornal e vendo o seu obituário ou a notícia da sua morte, e qual era o legado que você estava deixando para toda a humanidade. Alguém enriqueceu às custas da morte de milhares de pessoas. Aquilo impactou o Alfred Nobel, impactou o coração dele. Eu não sei se foi útil o que ele fez, mas por fim, enfim, o que ele fez? Ele usou a sua fortuna para premiar aquelas pessoas que inventam, criam, descobrem coisas que vão beneficiar a humanidade. Daí nasceu o prêmio que você conhece, o Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel da Paz, de Matemática, Física, Química e por aí vai, né? Foi assim que nasceu o Prêmio Nobel, por causa de um erro sobre um noticiário de uma morte que não aconteceu. Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Se você soubesse que estão dizendo por aí que você morreu, e você chegasse a informação do que as pessoas estão falando, do que você foi em vida, pelo que você será lembrado pelas pessoas quando vier a morrer. Qual tem sido o seu procedimento diante das pessoas? Que história da nossa vida nós estamos escrevendo diante delas? Uma vida acima da média, irmãos. Uma vida extraordinária, ela não nasce de um dia para o outro. Uma vida extraordinária não nasce no dia que a gente aceita Jesus, no dia do batismo. Uma vida extraordinária, ela é construída ao longo da vida, ao longo da caminhada com Jesus, ao longo da caminhada com Deus. E uma das características de uma vida extraordinária, de uma vida acima da média, é a integridade. A integridade moral, a integridade espiritual, assim como foi a vida de Samuel. Eu queria que você fechasse os teus olhos.